Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador. E quando o Glenn Greenwald falou alguns dias atrás que a Carla Zambelli iria se arrepender do que ela estava falando lá na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, ele estava certo, porque novos trechos vazados pelo Glenn Greenwald comprovam que até mesmo os membros do MPF e da Força Tarefa da Lava Jato tinham medo de que com a entrada do Moro no governo Bolsonaro, o que está acontecendo agora fosse questionado. A imparcialidade do Moro e a associação do Moro, por exemplo, a ideologias políticas, inclusive com possibilidade de ele se candidatar a presidente da República no ano de 2022. Outra coisa também que fica bem evidente nesses vazamentos agora feitos pelo The Intercept é que a fama do Moro de intervir no processo acusatório e de não ser parcial nos julgamentos é antiga. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Bom galera, eu queria pedir a vocês que se gostarem desse vídeo, deixem o like ou dislike, porque isso ajuda a promover o vídeo dentro da plataforma. Dizer também que se você quer ajudar o meu canal a se manter gravando vídeo todos os dias e produzindo cada vez mais conteúdo para vocês, disponibilizando cursos muito em breve, eu queria dizer para vocês que aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem colaborar para poder manter esse canal aqui funcionando, beleza? Pois bem, meu povo, lembrando que as camisas do Cabeça Vazia Oficina para Bolsonaro já estão disponíveis, me chame aqui no Instagram que eu vou falar com vocês, eu vou explicar como é que faz para mandar legalmente para vocês. Lembrando que a loja vai ser em meu nome, viu, Nando Moura? Vai ser tudo dentro da legalidade, inicialmente como microempreendedor individual, porque é o que eu sou por enquanto, e no dia que mudar a categoria eu mudo lá também. Tem essa camisa, tem essa também aqui, ó, do Se Aveste Não, tem essa aqui também do Minha Arma São os Livros, tem essa aqui também do Meu País é o Brasil, mas não temos presidente. Algumas dessas sendo a cor branca e outras não tem, mas em breve eu passo para vocês. Me chama no Instagram que eu vou falar sobre essas camisas. Lembrando que essas camisas estão sendo vendidas justamente para arcar com custos advocatícios, com processos que a gente vem abrindo e também para mostrar para o Nandinho Moura que a gente não tem medo dele de processo que ele venha mover contra a gente, porque a gente está começando agora a tentar juntar um dinheiro para enfrentar ele nos tribunais também, tá bom? Mas se vocês quiserem essas camisas, me chama aqui no Instagram que a gente conversa melhor sobre isso e entrega para todo o Brasil, tá bom? Mas hoje eu decidi falar sobre o novo vazamento promovido pelo The Intercept Brasil, que é dirigido pelo Glenn Greenwald e outros jornalistas aqui no nosso país. E uma coisa que está ficando cada dia mais claro é que o meu prenúncio aqui, há alguns dias atrás, está se cumprindo. Ou o Moro renuncia logo, ou ele será humilhado, porque ele já está sendo vaiado em universidades fora do Brasil. Agora as conversas vazadas envolvendo membros do Ministério Público Federal e da Força Tarefa da Lava Jato mostram a preocupação dos membros da Força Tarefa e do MPF na relação entre Moro e Bolsonaro, que isso poderia prejudicar a operação, como está sendo comprovadamente prejudicada, e isso valida também uma coisa que eu tenho dito aqui já tem alguns dias. Muita gente está falando, ah Carlito, você quer que o Moro saia do cargo de ministro e solte os bandidos? Não. O que eu estou falando é a mesma coisa que os membros do MPF falaram em diversos grupos, como o The Intercept que vazou, e eu vou mostrar para vocês aqui também, que se algo de errado acontecer com a Operação Lava Jato, a culpa vai ser do Moro, e não de quem está reclamando, por exemplo, de que ele não é um juiz imparcial. É simples assim. E a gente também está aqui na expectativa que o Glenn vaze muito em breve também áudios. E se vazarem os áudios, não vai ter mais como o Moro dizer que não lembra ou que não tem como comprovar a legitimidade das conversas, porque tem muita coisa aqui que é impossível de dizer que foi adulterada. São diálogos que envolvem pessoas que estavam presentes sim em diversos momentos da Operação Lava Jato, e vai ficar cada vez mais difícil tanto para o Delayol, que é o bajulador mor do Sérgio Moro, quanto para o próprio Sérgio Moro dizer que não teve atitude em prol de interesses políticos, que tudo que ele fez foi relativamente para pautar a justiça, quando não. Inclusive, uma das pessoas até cita aqui a Operação Mãos Limpas, lá da Itália, e que no final o representante do judiciário falava, não se envolvam com política. E não foi o que aconteceu com o Moro. Aqui na página do The Intercept tem a reportagem completa. Eu não vou ler toda a reportagem. Eu vou ler vários trechos aqui dos diálogos que foram divulgados pelo Glenn Greenwald
aqui no site do The Intercept, que comprovam que o próprio MPF já temia que com a posse do Moro, a Operação Lava Jato fosse comprometida ou associada a algum ideal político. No dia 31 de outubro, tá aqui, ó, no grupo Os Filhos de Januário, alguns procuradores e membros da Força Tarefa da Lava Jato discutia a questão da possível falta de imparcialidade do Moro, se ele aceitasse o cargo no governo Bolsonaro, e dizendo também que seria muita cara de pau do Moro encontrar com o Bolsonaro numa semana e na outra semana estar interrogando o Lula. Vamos ler aqui o que é que diz a procuradora Isabel Groba, lá de Curitiba. Diz o seguinte, ó, é o fim. E se encontrar com o Bolsonaro e semana que vem ir interrogar o Lula. Jerusa Vetili diz, concordo com tudo isso, Isabel. Laura Tesler também diz, também. E Laura Tesler prossegue, pelo amor de Deus, alguém fala pro Moro não ir encontrar com Bolsonaro. Antônio Carlos Welter diz, Deltan, ministro do STF, é um cargo no judiciário que seria reconhecimento máximo na carreira. Como ministro da Justiça, vai ter que explicar todos os arrombos do presidente, vai ter que engolir muito sapo e ainda vai ser profundamente criticado por isso. Veja que um dos fundamentos do pedido feito ao Comitê da ONU para anular o processo do Lula é justamente o de falta de parcialidade do juiz. E logo após a eleição ele é convidado para ser ministro. Se aceitar, vai confirmar para muitos a teoria de conspiração. Vai ser um prato cheio. Às vezes o convite, ainda que possa representar reconhecimento merecido, entre parênteses, vai significar para muita gente boa e imparcial, que nos apoia. Sem falar da imprensa e o PT. Uma virada de mesa de postura incompatível com a de um juiz. Aí aqui seguindo em outro grupo chamado Grupo BD, no dia 1º de novembro, quando já estavam questionando se o Moro aceitaria a ser ministro do Bolsonaro ou não, e que ele não deveria se juntar com o Bozo, inclusive um dos trechos aqui é citado isso, e que ele deveria ter cuidado. Mas seguindo aqui no Grupo BD, esse Grupo BD envolve membros do Ministério Público de várias partes do Brasil, e aqui tem o diário do Agnello Augusto Costa, que é procurador do Ministério Público Federal em São José dos Campos. Ele diz o seguinte, cara, eu não confio no Moro não. Em breve nós vamos receber cota de delegado mandando acrescentar fatos à denúncia. E se não cumprirmos, o próprio juiz resolve isso. A Monique, que também é procuradora de Barueri e Osasco, fala o seguinte, penso igual. Moro é inquisitivo, só manda para o MP quando quer corroborar suas ideias, decide sem pedido do MP várias vezes. O MPF do Paraná sempre tolerou isso pelos ótimos resultados alcançados pela Lava Jato. Ângelo diz, e ele nos vê como um mal inconstitucionalmente necessário, um desperdício de dinheiro. A Monique fala, se depender dele seremos ignorados. E o Ângelo complementa, afinal, se já tem juiz, por que outro sujeito processual com as mesmas garantias e a mesma independência? Duplicação inútil e ainda podendo encher o saco. Monique fala, e essa fama do Moro é antiga. Desde que eu estava no Paraná, ele já atuava assim. Alguns colegas do MPF do Paraná diziam que gostavam da proatividade dele, que inclusive aprendiam com isso. Ângelo fez umas tabelinhas lá, absolvendo aqui para a gente recorrer ali, mas na investigação criminal, a única coisa que interessa, opa, a dupla polícia-juiz. É, senhora. E aí Monique fala, Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado pelos seus resultados. Isso aqui é claramente uma preocupação de membros da Força Tarefa da Lava Jato e do Ministério Público Federal com relação à possibilidade de os julgamentos que foram promovidos pelo Moro serem anulados depois que ele tomasse posse como ministro da Justiça, porque ele já tinha fama de ser imparcial e acusatório. Ele tinha fama de ser, inclusive, inquisidor, como alguns falam aqui. Outra coisa que acontece também aqui é que no grupo MPF Gilmar Mendes, no dia 1º de novembro, alguns procuradores e membros da Força Tarefa da Lava Jato começam a questionar a possibilidade de o Moro virar ministro também, né? 1º de novembro, que isso seria muito ruim, que seria inoportuno, que isso não seria bom para a operação. E aí a procuradora do Ministério Público Federal e membro da Força Tarefa de São Paulo, Tâmia Danelon, diz o seguinte, bom dia, pessoal. Qual a opinião de vocês sobre Moro no Ministério da Justiça? E aí o procurador, membro da Força Tarefa do Rio de Janeiro, José Augusto Simões Vagos, diz o seguinte, acho inoportuno. Sérgio Luiz Pimentel, que também é procurador do Ministério Público Federal e também membro da Força Tarefa no Rio de Janeiro, diz o seguinte, Tâmia e colegas, pessoalmente acho ruim para o legado da Lava Jato. Por melhor que sejam as intenções dele de tentar influir por dentro, para mim a Lava Jato, além de ser um símbolo, é um método de atuação das nossas instituições que nos permitiu até aqui surfar junto em uma excelente onda. Mas será difícil, muito difícil, hoje e provavelmente no futuro, com a ascensão do Moro ao Ministério
da Justiça, acho que é isso que ele queria escrever aqui, afastar a imagem de que a Lava Jato integrou o governo de Bolsonaro. Vejo por esse motivo com muita preocupação esse passo do Moro. E aí a Mônica Campos de Ré, que também é procuradora regional da República, que atua no Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da 2ª Vara da Lava Jato, diz o seguinte: concordo. E aí eles vão seguindo aqui criticando, inclusive no grupo Filhos de Januário, ainda antes do segundo turno, os membros da Lava Jato questionam, por exemplo, por que o Ministério Público Federal não vinha a público criticar as publicações e declarações do Bolsonaro para acabar com a lista tríplice, para acabar com a liberdade de imprensa, quando falava o que falava, por exemplo, envolvendo a Folha de São Paulo, e isso poderia comprometer a Lava Jato e a imparcialidade dos membros da Lava Jato. Outra coisa que acontece bem interessante também aqui é que alguns membros de outras regiões do Brasil, que representam também as procuradorias da Justiça, tanto federal quanto do âmbito local, questionam, por exemplo, a esposa do Moro. E aí a gente vai ter, por exemplo, José Rubalhão Cavalcante também, que é presidente da Associação Nacional de Procuradores da República, dizendo que isso é um erro crasso. Eu vou ler aqui o que é que diz esse grupo BD. Tem escrito o seguinte aqui: o Alain Mansur fala: esposa de Moro comemorando a vitória de Bolso nas redes. Aí o José Rubalhão diz: erro crasso. E Rubalhão continua: compromete o Moro e muito. Janice Augustinho Barreto Ascari, que também é procuradora da República da 3ª região do Mato Grosso do Sul e São Paulo, diz o seguinte: Moro já cumprimentou o eleito, como pode perder a chance de ficar de boa? PQP. E mais abaixo em outro grupo, chamado Winter is Coming, no dia 31 de outubro, a Janice Ascari diz o seguinte: Moro se perdeu na vaidade, que pena. E João Carlos de Carvalho Rocha, que também é membro do Ministério Público, diz o seguinte: ele se perdeu e pode levar Lava Jato junto, com essa adesão ao governo eleito. Toda a operação fica com cara de República do Galeão, uma das primeiras erupções do moralismo redentorista na política brasileira e que plantou as sementes para o que veio 10 anos depois. E aí eles continuam falando em vários outros grupos. A Jerusa Vecili fala no grupo Filhos de Januário 3. Espero que não seja verdade. Eles falam sobre a questão de Moro ter aceitado o cargo de ministro da Justiça. E o Delael fala o seguinte: ótima decisão para lenienses também. Ele vai checar lá. Ficou um ano sozinho. Eu acho que o pessoal será sensível, mas veremos. Delael continua: acho que não vai converter nem desconverter ninguém do que já acha sobre a Lava Jato nesse ponto. E a Jerusa rebate o Delael, que diz o seguinte: não é sobre converter as pessoas, é sobre preservar a Lava Jato. Por quê? Porque Dallagnol tinha questionado que, não, gente, calma, quem acredita na Lava Jato, acredita. Não é porque o Moro vai virar ministro da Justiça que vão achar que a Lava Jato é errada. E aí a Jerusa vai e questiona, mas não é esse negócio de mudar ou não mudar o pensamento de quem acha algo ou não sobre a Lava Jato. É para preservar a Lava Jato. E aí a Laura Tessa também diz o seguinte aqui, ó: acho péssimo. Ministério da Justiça nem pensar. Além de ele não ter poder para fazer mudanças positivas, vai queimar a Lava Jato. Já tem gente falando que isso mostraria a parcialidade dele ao julgar o PT. E o discurso vai pegar. Péssimo. E o Bozo é muito mal visto. Se juntar com ele, vai queimar o Moro. Aí a Verusa Vietti lhe diz: e queimando o Moro, queima a Lava Jato. Isabel Groba diz o seguinte: é realmente péssimo. O nome da Lava Jato não pode ser conspurado. Outro texto que eu achei bem interessante aqui, que foi publicado no dia 1º de novembro no grupo BD, foi um diálogo entre a Monique Schecker, o Alain Mansur, que envolve a questão de um Moro supostamente ter derrubado a esquerda para chegar ao poder. Monique diz o seguinte aqui, ó: diferente se fosse ao STF direto seria perfeito. Políticos precisam obedecer prazos de desincompatibilidade, porque não juízes e membros do MP. O distanciamento é importante numa república. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Enfim, e aí o Alain Mansur postou uma imagem, aí a Monique Schecker continua: e a escadinha disso tudo foi terrível. Moro ajudou a derrubar a esquerda, sua esposa fez propaganda para Bolsonaro e ele agora assume um cargo político. Não podemos olhar isso e achar natural. Ou seja, os próprios membros da força-tarefa da Lava Jato mostravam medo e preocupação em Moro assumir um cargo dentro do governo Bolsonaro, porque isso poderia atrapalhar o andamento da Lava Jato. E até o Delagnol, em alguns trechos aqui, mostra também preocupação. Eu não li tudo aqui porque são muitos diálogos, senão o vídeo ia ficar muito comprido. Inclusive, os membros do MPF demonstravam preocupação, porque a Operação Lava Jato, que o Moro utilizou para se promover politicamente, foi comprometida por conta do Moro. E isso que fique bem claro, que o que a gente está questionando aqui, que se a Lava Jato for comprometida, se políticos ditos corruptos forem soltos, a culpa não é da gente que está criticando o modus operandi do Moro e que não é do Ministério Público Federal como um todo, mas sim de alguns membros, como é o caso, por exemplo, do Deltan Dallagnol.
Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. A gente já sabe que o Glenn Greenwald diz que nos próximos vazamentos teremos vazamentos de áudios, e é aí que a gente vai ver a coisa ficando sinistra, porque não vai ter como negar quando o áudio do Moro aparecer lá falando coisas com o Dallagnol. E outra coisa que é interessante também nesses vazamentos é que mostra que o Moro não tinha uma relação tão boa com membros do MPF não, porque os próprios membros do MPF viam que o Moro queria utilizar a Operação Lava Jato para poder alavancar sua carreira. Inclusive tem um trecho dos diálogos que foram vazados aqui, que eu vou deixar o link na descrição para você ler todos os diálogos, que um dos representantes do Ministério Público disse que se Moro aceitasse o cargo de ministro da Justiça, automaticamente ele estaria assumindo que seria candidato a presidente da República em 2022 e que claramente teria utilizado a Lava Jato como trampolim político para ele. Eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui embaixo sobre o que é que vocês acharam desses novos vazamentos aí, e volto a dizer pro Moro, ou você renuncia ou será humilhado, porque toda semana vai ter vazamento novo e vai chegar um momento que vai ficar insustentável pro governo Bolsonaro e ele vai preferir, seu Moro, ó, descartar você do que querer tirar o símbolo de que ele é contra a corrupção. Ele não gosta de corrupto. Inclusive, até o próprio ministro da Justiça, que é um cara que ele admira, se envolveu em atos que ele acha errado, e aí ele vai tirar. Escreva o que eu tô falando pra vocês aí, tá bom? Lembrando, como eu disse pra vocês, que se quiser adquirir essas e outras camisas, me segue aqui no Instagram, manda seu telefone, o tamanho da camisa, que eu vou falar pra vocês o valor por lá e vou estar entregando pra vocês, tá bom? Como eu digo sempre no final, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!